Nós louvamos o Teu nome pelo Teu amor indizível que nos alcança dia a dia. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Ó Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Tem nos protegido, nos santificado, nos guiado em meio a tantas dúvidas externas e internas. A Tua palavra é o nosso porto seguro. Que nessa manhã o Senhor possa nos instruir ainda mais. Que a Tua palavra seja alimento para as nossas almas, Senhor. Força para o nosso espírito. Motivação para as nossas ações em santidade. Obrigado, Senhor, pela congregação que o Senhor nos deu para fazermos parte, Senhor, aprendendo como ser cristãos e ensinando uns aos outros a sermos estimulados ao amor e às boas obras. Ajuda-nos a cuidar, Senhor, daquilo que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a valorizar, Senhor, o que o Senhor nos tem dado. Não somente aquilo que é material, mas principalmente as dádivas espirituais que o Senhor tem nos dado tão graciosamente, que muitas vezes não nos atentamos. Nessa manhã, os nossos ouvidos, olhos e principalmente o nosso coração estejam abertos para ouvir a Tua palavra e serem transformados por ela. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Nós estamos continuando na passagem da defesa de Estevão. Estevão, aqui no capítulo 7 de Atos, ele começa a falar de Moisés. Versículo de número 30. Nós falamos um pouco sobre isso na terça-feira. E eu gostaria de ler com vocês essa passagem, mas voltar e hoje a gente se debruçar em como aconteceu o que aconteceu com a vida de Moisés, porque assim como Estevão, essa fiel testemunha, Moisés também é um paradigma para nós, o que significa ser um servo do Senhor e do alto custo que isso nos exige. E eu gostaria de estudar com vocês um pouco o chamado de Moisés, e nós vamos encontrar uma série de paralelos entre o chamado de Moisés e o chamado de Estevão e o nosso chamado. Então aqui no versículo 30, decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no Monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Preste atenção nesse versículo 35. A este Moisés. A ideia aqui do texto é justamente mostrar que Moisés é um homem comum. É uma pessoa como eu e você. Uma pessoa que precisava comer, se alimentar, diariamente, apesar dos períodos que ele esteve de jejum e comunhão com Deus, mas era uma pessoa normal, que tinha dores, que tinha dúvidas, que tinha falhas. A este Moisés, a quem negaram reconhecer. E perceba que aqui Estevão está mostrando claramente o como fizeram com Jesus. O povo lá no Egito, quando Moisés é levado para libertar o povo do Egito,
o povo não entende isso. E muitas vezes identifica Moisés como inimigo e não Faraó. A mesma coisa com Estevão. O povo vê Estevão pregando o Evangelho que nos liberta de toda a maldição do pecado e das amarras que o mundo e Satanás impõem àqueles que são seus por serem do mundo. Mas muitas vezes nós corremos o risco de olhar para esses mensageiros de Deus como adversários e não como aliados, e não como servos de Deus. Foi o que aconteceu com Moisés, foi o que aconteceu com Jesus, é o que está acontecendo com Estevão. A este Moisés, a quem negaram reconhecer. E aqui no Evangelho de João a gente tem de forma ainda mais literal. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? Quantas vezes perguntaram isso para Jesus? Com que autoridade fazes essas coisas? Por que você se coloca nessa posição? Quando Jesus pregou, por exemplo, na sinagoga da sua cidade, né, a cidade que ele foi criado, a cidade de Nazaré, e ele disse que se cumpriu nele e diante daquele povo a profecia, né, do Messias, o povo ficou tão indignado que quis matar a Jesus, lançando ele de cima do monte. E Jesus sai de entre o povo e vai embora. A este Deus enviou como chefe e libertador. E normalmente é assim. As pessoas que você menos espera são essas que vão ser separadas para serem pastores e mestres. As pessoas que você menos espera são essas que Deus vai chamar para liderar o seu povo. Porque não é por mérito, é por graça. E infelizmente a gente vive num mundo, né, onde as pessoas buscam serem valorizadas pelos seus próprios méritos. Isso tem acontecido na igreja também. Então hoje as pessoas buscam líderes religiosos que de alguma forma têm um sucesso. O sucesso é sempre medido pela quantidade de seguidores, pelo tamanho da igreja, pelo tamanho, né, pela quantidade de títulos que de repente essa pessoa pode ter. E Deus não faz assim. O apóstolo Paulo, inclusive, nos ensina o modus operandi de Deus, não somente em relação à liderança, mas em relação à própria eleição e salvação do povo. Ele escolhe aquilo que para o mundo era desprezível, aqueles que não são, para reduzir a nada aqueles que pensam que são. Aí fala sobre isso em 1 Coríntios. E aqui nós vemos essa narrativa. A este enviou Deus como chefe libertador, com assistência do anjo que apareceu na sarça. E esse anjo aqui, irmãos, não é um anjo especificamente, mas como nós vamos ver lá em Êxodo, é a presença do próprio Deus. É o que a gente costuma chamar na teologia de teofania, uma manifestação de Deus no meio do seu povo. O Deus que é espírito, muitas vezes ele se manifesta de forma visível para se comunicar, para interagir com o seu povo. Então eu queria convidar vocês comigo, depois dessa introdução aqui no tema, para a gente entender mais propriamente o que está sendo dito. E no capítulo Êxodo capítulo 3. Aqui em Êxodo capítulo 3, Moisés já tinha matado o egípcio, já tinha fugido para Midian, e agora Deus fala com ele. É essa narrativa que a gente vai ver aqui em Êxodo, que de maneira sucinta, né, o Lucas está narrando lá em Atos, em relação ao discurso, né, a defesa de Estevão diante do Sinédrio. Aqui a gente tem a chance de ver determinados pontos que nos ajudarão a entender melhor. Então, olha que coisa interessante. No capítulo 3, no versículo 1 de Êxodo, todos acharam? Quem tiver com dificuldade, Êxodo fica no Antigo Testamento. Logo no comecinho tem Gênesis, Êxodo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Eu já tinha falado até com vocês, acho que nos últimos encontros, como nós
nós conseguimos ver nas narrativas aqui de Êxodo uma série de características cristãs, que a gente vai entender que são cristãs, principalmente à luz do Novo Testamento, mas que já podia ser visualizada na vida de Moisés. Por exemplo, a atitude aqui, que se você prestar atenção, você consegue enxergar: contentamento. Moisés, irmãos, ele teve acesso às melhores coisas do mundo da sua época. Quando fala que Moisés foi criado como filho da filha de Faraó, a ideia é: ele foi criado na família mais rica e poderosa do mundo conhecido daquela época. Ele teve acesso a coisas que ninguém sonhava em ter. E de repente agora ele está trabalhando, e esse é um ofício que até hoje é um ofício extremamente duro, que é o ofício de você trabalhar com a pecuária, trabalhar com o cuidado de animais, como você tem que estar perto. É o pastor que faz os partos, dos animais, que identifica aqueles que estão doentes, que trata. Não tinha veterinário, o pastor tinha que ser veterinário também. Pastor aqui agora como ofício daquele que cuida de animais. Então Moisés está lá apacentando um rebanho que nem era dele. E você vê aqui que, como eu disse a vocês, que Moisés não tem nenhum tipo de expectativa, como foi, por exemplo, a de Jacó, de um dia, quem sabe, constituir o seu próprio rebanho. Porque Moisés, ele aprendeu a viver contente com aquilo que ele tinha. Deus, ele vai fazendo isso com você e comigo à medida que a gente vai andando com ele aqui na igreja. Muitas vezes a gente chega na igreja, isso é normal, a gente chega com uma série de sonhos e perspectivas de vida, uma série de presunções acerca do que seria um sucesso para a nossa vida. E à medida que a gente vai caminhando com o Senhor, esses ídolos que a gente construiu sem saber, a gente mesmo vai destruindo. Para que eu quero isso? Para que eu quero aquilo? Isso vai mudar a minha vida. Olha, irmãos, até os ímpios entendem. E se você assistir algum tipo de palestra motivacional de pessoas que não são cristãs, você vai perceber que mesmo os ímpios ricos, mesmo os ímpios que têm algum tipo de influência e poder na nossa sociedade, eles vivem em busca de uma palavrinha, paz. Eles não têm. Então você imagine uma pessoa que desempenha uma função de muito poder, como o líder de um país. Você acha que esse homem tem paz? A quantidade de problemas que chega para ele todos os dias para serem resolvidos, ele quer ter aquela posição porque ele tem poder, e através daquela posição ele consegue fazer uma série de coisas que ele deseja para o seu bel prazer. Mas ao mesmo tempo, aquilo é uma forca que ele está fazendo e quem vai esforcar ele. Sempre foi assim na história da humanidade. Basta você estudar desde os Césares e até antes deles. Os poderosos, eles sempre foram destruídos pelo seu próprio desejo de ter poder. E o cristão, ele tem a oportunidade de entender que a paz que excede o entendimento é um dos maiores tesouros que esse mundo pode ter. Mas o mundo não pode ter. Só quem pode ter essa paz no mundo são aqueles que não são do mundo, que são cristãos. Por isso que Jesus falava: eu vos dou a minha paz. Não é a paz que você está acostumada no mundo, ou acostumado, onde por um breve tempo, ou por algum tempo, você tem uma ausência de conflitos. Você passa por um período onde as coisas começam a andar de uma forma que você planejou, mas não vai permanecer assim. Mais cedo ou mais tarde, isso inclusive na vida do ímpio, isso vai mudar. A gente vê, por exemplo, basta a gente olhar para o quadro político do mundo, não é nem do nosso país, e ver como muda a figura dos poderosos. Você olha para determinadas nações, como França, Inglaterra, e você vai ver nos Estados Unidos, no Brasil e tantas outras, como vai mudando as pessoas que se sentam nas cadeiras do poder. Então, a verdadeira paz é algo que não tem preço, irmãos.
E à medida que a gente vai andando com o Senhor e compreendendo a sua palavra, a gente vai percebendo que a gente precisa de muito menos para viver bem do que a gente imagina. Nós vivemos em uma sociedade altamente consumista, que nos estimula ao consumo de coisas todos os dias. E desde o consumo de coisas muito caras, como carros e casas, até o consumo de coisas que não são tão caras, como um tipo de iogurte diferente, um chocolate mais novo que as crianças vão gostar porque vem com um brinquedinho. A sociedade nos estimula a esse tipo de consumo. E a gente, como cristão, precisa entender: não devemos tomar a forma do mundo, mas essa palavra deve nos transformar, mudar a nossa forma, que antigamente era do mundo, para uma forma que não é desse mundo, para um modelo cristão, onde Cristo é o referencial de toda a nossa mudança. E a gente pode ver isso na vida de Moisés, como isso começa. Um homem que teve tudo e de repente agora começa a viver de uma maneira simples e ele encontra contentamento naquilo. Não há nenhuma demonstração de satisfação na vida de Moisés aqui. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Até então, ele não conhecia ainda, não tinha tido esse relacionamento direto com Deus. Isso também para nós é importante, porque por mais que você seja cristão, eu acredito que o seu chamado é eficaz, por isso você está aqui. Mas existe um momento na sua caminhada onde esse chamado eficaz, ele vai convocar você para o campo de batalha. Tem muitos cristãos que infelizmente eles têm recebido esse chamado de crer na palavra de Deus, de acreditar que Jesus Cristo é o nosso Redentor, Ele é aquele que se ofereceu pelos nossos pecados de uma vez por todas, mas essas pessoas ainda não chegaram à compreensão necessária de que o fato de acreditarmos nisso deve inevitavelmente nos levar a sermos defensores dessa posição, no sentido de guerra mesmo. Como em Filipenses Paulo diz, nós fomos levantados em defesa do Evangelho. Então muitos cristãos ainda estão sentados, ainda não se levantaram para guerrear a guerra santa, ainda não se revestiram da armadura de Deus. A armadura de Deus, irmãos, não é uma passagem mística onde Paulo fala de algum tipo de estratégia para a gente vencer os problemas e alcançar os nossos objetivos. Não, a armadura de Deus é a armadura que recebe todo aquele que se envolve no combate da fé. Então ele se reveste daquela armadura para que ele possa combater o bom combate, como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4:7. E aqui Moisés está sendo chamado a esse combate. Ele estava vivendo uma vida reclusa, uma vida no deserto, uma vida extremamente simples, pacata do ponto de vista do mundo. Mas então Deus chama ele, e Deus chama ele com 80 anos. A gente às vezes não para raciocinar: meu Deus, por que Deus esperou tanto? Um senhor de 80 anos de idade deve ter uma série de limitações da idade. Por que Deus não chamou ele com 42? Deixava ele 2 anos lá, de molho em Midian, e depois, não, agora você já ficou 2 anos, você já pode ir. Por que não ficou 7 anos? Mas fica 40 anos. Porque o propósito de Deus é justamente ser glorificado em meio à nossa fraqueza. E não entenda a fraqueza como fraqueza de caráter, ou uma tendência ao pecado. Não, a nossa fraqueza são as nossas limitações em decorrência da queda. Então nós somos pessoas que temos limitações. Nós podemos ficar um determinado tempo sem beber água, mas vai chegar um momento que aquilo vai fazer mal ao meu organismo e que eu posso ficar doente.
Eu posso ficar algum tempo sem dormir, mas se eu ficar muito tempo sem dormir, eu posso ficar doente. Eu posso caminhar uma quantidade de quilômetros, mas eu posso forçar de tal forma o meu corpo a eu passar mal e desfalecer. Então nós temos limitações que são inerentes, que fazem parte do nosso ser, e Deus sabe disso, e Deus chama pessoas que reconhecem esse tipo de limitação. Tem existido muito na igreja evangélica hoje uma espécie de engano, que é dizer que as pessoas são algum tipo de versão de super-homem ou super-woman, né? Ou Mulher Maravilha, como queira, o seu personagem predileto. Então, nós não somos super em nada. Se a gente for considerar o super, a gente é super em pecado. Isso aí a gente sabe como pecar e tem que lutar contra. Mas somos pessoas fracas, temos as nossas dúvidas, temos os nossos temores. E isso não nos faz inaptos ao serviço cristão, pelo contrário. Isso nos torna mais dependentes do nosso Senhor e, consequentemente, o nosso serviço vai ser melhor desempenhado à medida que a minha dependência com o meu Senhor é maior. E é isso que está sendo ensinado aqui. Versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor aqui, como eu expliquei, lá em Atos a gente não tem, uma visão mais clara, mas aqui dá para perceber. O anjo do Senhor, e Senhor aqui em letras garrafais, a ideia aqui é de uma teofania. É o próprio Deus se apresentando diante de Moisés. E muitas pessoas atribuem, e ao meu ver corretamente, a teofania, todo tipo de teofania, como uma presença de Cristo antes de encarnar, antes de vir ao mundo no ventre de Maria. Por quê? Porque quando nós lemos o Novo Testamento, nós aprendemos que Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Então essa associação ela é lógica, de alguma maneira correta, de muitos estudiosos da Bíblia, de que toda manifestação de Deus no Antigo Testamento de uma forma visível, como foi, por exemplo, no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, no momento em que estavam na fornalha de fogo ardente, todas essas manifestações são Cristo antes de ser de tomar a forma de homem. Apareceu-lhe o Senhor, o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Já falei sobre isso também na semana passada. Então o que ele está vendo aqui é uma espécie de milagre. É algo que não era para estar acontecendo. Então quando algo pega fogo, ele consome. O fogo, ele consome as coisas que ele toca. Mas não acontecia dessa forma com a sarça. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Perceba que até aqui Moisés não tem a mínima ideia do que está acontecendo com ele. Isso também é algo muito verdadeiro em relação aos cristãos no seu primeiro relacionamento, no seu primeiro encontro com Jesus. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela não imaginava que Jesus é o salvador da alma dela, mas ela queria uma cura. Ela sofreu durante tanto tempo, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com médicos, e chegou a um ponto que nem os médicos diziam: não podemos fazer mais nada. E ela disse: então a única pessoa que pode me ajudar é o Senhor Jesus. Ela vai com esse interesse como que uma criança, eu quero ser curado. Mas então, quando ela chega até Jesus, ela recebe muito mais do que ela esperava. Jesus olha e diz: você foi salva hoje, está sabendo? Então a nossa mente se abre. Muitas vezes nós somos atraídos a Jesus por temores humanos, por momentos difíceis da vida que a gente está passando, e então a gente, eu vou buscar Jesus porque não tem o que mais fazer. E isso não é errado. O errado é você se manter na igreja com esse tipo de pensamento. É
Vou dar um exemplo assim para ficar mais claro. Não é errado um recém-nascido usar fralda, é errado. Quando você vê um recém-nascido de fralda e bebendo mamadeira, isso não é uma figura normal? Mas se você pega um adolescente de 14 anos jogando futebol de fralda e bebendo a água numa mamadeira, aí você vai dizer, tem alguma coisa de errado. E você já passou dessa fase. Agora você já tem que beber num copo, numa garrafa, e você já não vai usar mais fralda, né? Se der vontade no banheiro, você vai. Então é importante que a gente tenha essa visão que no Evangelho as coisas não acontecem de forma mágica. Às vezes a pessoa chega na igreja hoje e acha que ela vai ser super crente amanhã. Não vai, as coisas não são nessa velocidade. De fato, algumas pessoas crescem na fé numa velocidade, mas é diferente. Então, às vezes uma pessoa pode demorar 6 meses, e outra 1 ano, e outra 2 anos, para chegarem à mesma compreensão. Mas precisa de tempo, precisa de experiência com Deus. As pessoas da nossa geração, elas têm se tornado ainda mais apressadas, tudo é para ontem. A própria sociedade dos nossos dias é uma sociedade que se alimenta de coisas que são rápidas. A gente percebe isso, inclusive, nos momentos da refeição. A refeição sempre tem que ser rápida. Aí você fica assim pensando às vezes, né? Se você for para a legislação, se eu não me engano, a maioria dos trabalhos você tem 2 horas para o almoço. Ainda é assim? 1 hora para o almoço, né? Mas quem é aquele que gasta 1 hora para o almoço? Ou meia hora almoçando? Irmãos, a maioria almoça em 5, 10 minutos. Pega um prato, deixa no... Acabou. Depois daí, dá uma esticada aqui. Não, aquele horário não é para descansar não, era para o almoço. Fazer digestão, voltar a trabalhar. Mas as pessoas, elas entendem isso, que aquele momento da refeição tem que ser rápido. Então tudo tem que ser rápido. A gente quer sempre a forma mais rápida de atingir o objetivo. E no cristianismo não existe forma mais rápida. É como já disse no passado, né? O cristão, não existem atalhos para Deus. Deus não nos fornece atalhos. Pelo contrário, entrai pela porta estreita e andai pelo caminho apertado. Então ele aparece e Moisés agora se sente, ele está aqui curioso. O que está acontecendo? Eu estou há 40 anos nesse deserto e eu nunca vi esse fenômeno. Eu nunca vi isso que está diante dos meus olhos. Até aqui Moisés não entende que aquilo que ele está passando é uma experiência espiritual. Muitas vezes a gente é assim também. Deus já lançou o anzol, já fisgou a gente está sendo chamado por Deus e a gente nem entende. Mas está dando uma vontade de ir para aquela igreja, mas eu sempre achei que eu só tenho maluco. Por que eu estou tendo essa vontade agora? Porque Deus é aquele que troca o coração. O coração que você tinha antes não tinha vontade de fazer determinadas coisas, mas Deus troca o nosso coração e às vezes a gente nem percebe. A gente sentia prazer em determinadas coisas e agora não dão mais prazer para a gente essas coisas. E em determinado momento, no princípio da caminhada, a gente nem entende muito o que está acontecendo. Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, e é bonito esse jogo de palavras, né? O Senhor viu que ele queria ver. É como a Bíblia diz: olha, se você se achegar a mim, eu me achego até você. Mas à medida que a gente estuda a Bíblia, a gente sabe que a gente só se achega a Deus porque ele se achegou a gente primeiro. Senão a gente nunca se achegaria a ele. Mas ainda assim Deus, ele se comunica com a gente dessa forma. Por quê? Porque a gente precisa, das coisas bem trituradinhas. É igual papinha de bebê. Meu filho, quando era menor, ele comia um potinho assim da Nestlé.
e vinha as papinhas assim, né? Essa fase de transição até a comida mais sólida. E às vezes a gente precisa dessa papinha para começar a absorver determinados conhecimentos. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Por que a repetição do nome? Toda vez que a gente vê repetição de nome na Bíblia é intimidade. No hebraico não tem uma forma de você aumentar e nem de você diminuir a expressão. Então a repetição dela, às vezes a repetição da expressão, às vezes quer chamar a atenção e muitas vezes é uma forma de demonstrar intimidade. Como por exemplo, quando você diz Senhor, Senhor, a ideia é você ter intimidade com esse Senhor que você está chamando. Por isso você chamou 2 vezes Senhor, Senhor. Então aqui ele fala com Moisés, ele quer mostrar para Moisés algo, já nesse chamado. Eu te conheço. Moisés, você pode nem me conhecer, mas eu te conheço. Foi eu que te fiz. Lembra do que a gente já leu lá em Atos? Quando Moisés nasceu, ele era formoso aos olhos de Deus. Então, a nossa constituição física, porque algumas pessoas têm o cabelo de uma cor, a pele de outra cor, porque determinadas pessoas têm uma estatura e outras outra estatura, tudo isso faz parte de algo que a ciência chamou de DNA, se eu não me engano. Mas quem foi que fez o DNA? Deus. E é tão precioso isso, irmãos. Olhe, alguns anos já descobriram isso, uma coisa que se chama impressão digital. O mundo já teve bilhões de seres humanos. Hoje, andando na Terra, se eu não me engano, tem mais de 7 bilhões de seres humanos ao redor do globo. Mas nenhuma das pessoas que viveram de Adão e Eva, porque nós acreditamos em Adão e Eva, é lógico, até hoje, ninguém teve a mesma impressão digital. Pode ser gêmeo idêntico, mas a impressão digital é diferente. Quem é que fez assim? O acaso? Deus. Mostrando que cada criatura é única. Então, é importante, quando a gente se relaciona com Deus, entender que Ele nos conhece. Muito mais do que a gente imagina, não falando apenas da sua onisciência, mas a sua onipotência. Ele nos conhece porque Ele nos fez. É como, por exemplo, quando você tem um determinado automóvel e às vezes você leva no mecânico X e Y e ele não sabe o que está acontecendo. Aí você leva na que a gente chama autorizada, que é aquela empresa que presta serviço, né, ao fabricante da marca. Aí a pessoa que tem o curso, o mecânico de lá, que com certeza fez o curso daquele carro completo, ele passa 5 minutos e diz: não, o defeito é esse aqui. Mas os outros passaram tanto tempo e não identificaram, porque eles não faziam parte, eles não fizeram parte da fabricação daquele carro. Ele não entendia que aquela mangueira passava por baixo, não por cima, como os outros carros. Nesse carro, os fabricantes decidiram fazer desse jeito. Então, quando a gente entende que Deus é o fabricante de todos nós, que o poder de Deus na criação vai muito mais além da gente contemplar coisas maravilhosas como as estrelas, o mar, o sol. Isso é maravilhoso, essas coisas grandiosas que Deus fez. Mas Deus fez você do jeito que você é. Eu não estou falando agora desse aspecto pecaminoso. Esse aspecto pecaminoso é em virtude do pecado dos primeiros pais. Mas eu estou falando em relação à nossa parte fisiológica, a cor dos nossos olhos. Então tudo isso faz parte da criação. Por isso Deus chama Moisés dessa forma, já revelando uma intimidade com Moisés. Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E é bonito essa resposta de Moisés, porque Moisés não sabe nem com quem está falando. Mas a ideia aqui é: se essa pessoa está me chamando desse jeito, é porque ele me conhece.
Não sei se vocês já passaram por essa situação na rua. Isso acontece comigo porque minha memória não é muito boa, não. E depois que eu me tornei pastor, a cabeça começou a falhar mais ainda. Aí às vezes a pessoa passa na rua: oi, tudo bem, pastor? Mas eu não conheço essa pessoa, né? Mas a pessoa me conhece e sabe até que eu sou pastor. Então não tem tanto tempo que essa pessoa me conhece. Então aqui Moisés está expressando isso aqui. Essa pessoa que está falando comigo, eu não sei muito bem quem é não, mas ele me conhece. Eu estou aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. A ideia aqui é mostrar que existe e sempre existirá uma separação entre Deus e o ser humano, enquanto Cristo não se tornar o intercessor dessa relação. Então, por mais que a pessoa aparente ser boa, por mais que a gente aparente uma atitude correta, por mais que até do ponto de vista da sociedade a gente seja visto como pessoas moralmente corretas, mas nós somos pecadores miseráveis. E Deus sabe disso, e a gente também deveria saber. E a ideia de tirar a sandália dos pés é justamente mostrar um caminho para que a pessoa se relacione com Deus que é santo, ela não sendo santa ainda. Então, nesse processo de conversão, nós vemos uma dupla ação do Senhor nas nossas vidas. Para que possa ser construído esse novo caráter cristão em nós, é preciso que o nosso velho eu seja destruído a cada dia. Então a gente precisa destruir e construir, destruir e construir, e nessa ordem. E aqui Moisés está passando por esse processo. Tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Então você não pode se relacionar com Deus, Moisés, do seu jeito. Você tem que chegar diante de mim do meu jeito. E aqui ele fala, versículo 6, disse mais. E agora Deus vai se apresentar a Moisés, que ainda não está entendendo a situação. Eu sou o Deus de teu pai. Quem é o pai de Moisés? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Percebe a reação? E essa reação não é uma reação característica unicamente de Moisés. Essa é uma reação de todo crente. Tem uma passagem no Novo Testamento que mostra o apóstolo Pedro, quando Jesus diz: ó Pedro, lança a rede em determinado lugar, e aí eles pegam uma quantidade de peixe. Pedro percebe que está diante de um homem diferente de todo tipo de homem que ele já viu. E ele começa então a dizer: Senhor, se distancia de mim, porque eu não sou digno da sua presença aqui nesse barco. Então essa é uma atitude que a gente também deveria ter. Quando a gente percebe a falta de humildade, a falta de compromisso com Deus, a falta de zelo com as coisas santas por parte dos ditos cristãos de hoje, começa muito aqui, a falta de temor. Você não entende o quanto Deus é santo, o quanto você precisa de Deus. Vou dar um exemplo, só para que a gente possa entender, e a nossa necessidade por Deus extrapola imensuravelmente isso que eu vou falar. Mas a gente não entende a necessidade do nosso organismo de oxigênio até faltar. Se você já passou, alguém que já passou por uma experiência de afogamento, espero que não. Então você não entende a necessidade que você tem de respirar oxigênio do ar, porque existe oxigênio também na água, mas a gente não foi preparado para respirar desse jeito como os peixes.
Então, quando você é mergulhado e passa muito tempo submerso, o que vai acontecer? Você vai chegar no momento que você vai se desesperar. Porque você precisa respirar. É uma necessidade do seu corpo respirar. Mas você não consegue porque você está submerso em água. E quantas vezes a gente não valoriza o oxigênio que Deus nos dá? Quantas vezes a gente agradeceu nas nossas orações: Senhor, obrigado pelo oxigênio que não me faltou no dia de hoje. Paulo falou sobre isso. Quando ele está evangelizando lá em Atenas, ele diz: Ele nos deu todas as coisas, inclusive o ar. E olha que a medicina lá nem chegava perto, né, da medicina atual, o conhecimento que o homem tem de anatomia hoje. Mas Paulo já dizia, as nossas necessidades mais elementares, às vezes a gente nem percebe que a gente tem elas, para poder valorizar o amor de Deus em supri-las. Então aqui o Senhor diz: olhe quem eu sou. E a reação de Moisés é uma reação correta. Ele temeu olhar para Deus. Como é a aparição do Senhor, né, diante do profeta Isaías, lá no capítulo 6? A gente vê seres angelicais que não se atrevem a olhar para Deus. Com duas asas, eles tampam os seus rostos, porque eles não são dignos de olhar para a face do Deus Santo. Você fala: mas eles não têm pecado. Mas ainda assim eles são criatura e Deus é criador. E há uma diferença imensurável entre a criatura e o Criador. Por isso que o grande problema que a gente percebe, que leva a vários desvios doutrinários do ponto de vista bíblico, é você não conhecer a Deus. Você não entende esse tamanho de Deus, a santidade de Deus. E aí fica parecendo que Deus é muito exigente. Eu li esse artigo há anos atrás, quase 10 anos atrás. Os Estados Unidos é um país que foi colonizado pelos puritanos, fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra. Então, o movimento evangélico nos Estados Unidos é mais ou menos como o movimento católico aqui no Brasil, porque o Brasil foi colonizado por jesuítas de Portugal, portugueses. Então, lá nos Estados Unidos, a quantidade, né, de evangélicos eu creio que é superior à quantidade de católicos. Então, muitas dessas personalidades, né, que são conhecidos no mundo inteiro, eles tiveram algum tipo de relacionamento com o evangelho quando eram crianças. E uma dessas pessoas é um ator bastante famoso, né, chamado Brad Pitt. E ele disse que ele foi criado num lar evangélico, mas em um determinado momento ele decidiu que o Deus da Bíblia não é um Deus correto, porque o Deus da Bíblia, são palavras dele, né, é um Deus extremamente egocêntrico. Ele disse que leu a Bíblia e chegou a essa constatação que o Deus da Bíblia é muito egocêntrico, que é tudo para ele, e que ele não conseguiria aceitar um Deus dessa forma. Então você percebe a estupidez de um ser humano para chegar a essa conclusão. Ele não tem a mínima ideia que ele só está respirando porque esse Deus que ele chamou egocêntrico permitiu. Ele não tem a mínima ideia de que ele nasceu porque esse Deus permitiu. E Deus permitiu, inclusive, que ele falasse essa bobagem sem tamanho, e tem permitido que ele tenha sucesso do ponto de vista material e financeiro, mas vai chegar um dia que ele vai ter que prestar conta a Deus. E ele vai ter que dizer o que ele disse. E você acha que ele vai conseguir dizer o que ele disse? Porque uma coisa, irmãos, é essa coragem que a gente tem aqui na terra. Outra coisa é quando a gente estiver diante de Deus. Porque diante de Deus, demônios temem e tremem. Já imaginou? Demônios. Demônios que muitas vezes tiram o sono de alguns.
Pois é, esses seres tão temidos por alguns estremecem diante da presença é só a presença. E quando o Senhor for destruir Satanás, ele vai soprar. Ele dá um sopro. Acabou. É esse Deus que a gente pode chamar de Pai quando a gente é regenerado. É esse Deus que a gente tem como pastor, que nos conduz pelo mesmo caminho e nos protege dos inúmeros ataques. Mas o egoísmo do homem não consegue aceitar um Deus que é o centro de tudo. Deus não é egocêntrico. Por quê? Porque Ele é o centro de tudo. E aqui não é o ego de Deus, é a essência dele. Ele é. Todas as coisas só vieram a existir a partir dele. É diferente do ser humano. Por exemplo, o homem que inventou, a luz elétrica. Ele inventou a luz elétrica. Deus deu inteligência para ele e deu inclusive uma predisposição a ele perseverar em meio a inúmeras falhas, porque a pessoa, antes de conseguir a luz, tentou 10.000 vezes. Então a luz foi feita e teve um propósito de Deus para que uma parte do tempo em que a humanidade está andando na Terra, nós tivéssemos acesso à luz elétrica. Deus quis que a gente tivesse esse acesso à luz elétrica. As coisas só acontecem debaixo de uma providência de Deus, debaixo de uma soberania de Deus, que na maioria das vezes a gente não compreende. Por quê? Porque não tem como você colocar o oceano num copo de 200 ml. E chamar você e eu de copo de 200 ml já é um elogio. Porque eu não sei nem se a gente é aquele copo de 30 ml de cafezinho. Então, botando 200 ml, imagina que você é crente. E um crente assim por ser maiúsculo. Mas não dá, porque a gente só conhece em parte. E quando Paulo está falando que a gente conhece em parte, é uma parte bem pequena. Porque Deus é muito maior do que a gente pode chegar a compreender. E aí Paulo, quando tenta explicar isso, ele diz como se a gente estivesse olhando por um espelho. Mas o espelho que Paulo está falando não é o espelho da gente hoje, não. Que a gente às vezes consegue ver uma imagem, consegue ver uma imagem bem feita, Mas aí o espelho de Paulo naquela época era quando você pegava um metal, quando a pessoa tinha condição era prata, quando não tinha outro tipo de metal, e você fazia de tal forma, esfregava assim de tal forma, que ele pudesse refletir a imagem, mas nunca dava para ver a imagem completa. E a gente vê como que por um espelho. A gente sabe que Ele está lá, a gente sabe que Ele é grandioso, a gente sabe que Ele é soberano, a gente conhece determinados atributos que Ele escolheu revelar para nós, mas a gente não conhece tudo. E nem tem condição de conhecer tudo. Então, essa humildade é a humildade mais necessária no crente. Às vezes a gente confunde humildade com simplicidade. Simplicidade é uma coisa, humildade é outra. Simplicidade é você se adequar a coisas simples. Então, eu como qualquer coisa, eu durmo em qualquer lugar, eu visto qualquer roupa. Isso é simplicidade. Humildade é outra coisa. Humildade é a aptidão de se humilhar. Então, o homem, quando conhece a Deus, qual é a reação espiritual que qualquer homem ou mulher, homem, quando eu falo ser humano, conhece a Deus, é se humilhar. É entender, Senhor, eu não merecia nem te conhecer, quem sou eu para te conhecer? Era para, nesse encontro, Senhor, você me destruir. Porque é poder demais. É como uma pessoa que, por exemplo, deseja chegar bem perto do sol. O que você acha que vai acontecer com essa pessoa quando ela chegar em uma distância do sol? Ela vai ser queimada. Mas eu quero tocar no sol. Você consegue tocar no sol? Não, meu filho. O calor é tão grande e numa distância
imensa, que você tentar se aproximar, você já vai ser consumido pelo calor. Agora imagine Deus que fez o sol, e esse sol que a gente tem aqui ainda não é nem o maior de todos, nem chega perto. Aí a gente acha que pode chegar pertinho de Deus e é do nosso jeito, e ó, tudo ok. Ananias e Safira pensaram assim, deu errado. Uzá pensou desse jeito, deu errado. Então, eu preciso que a gente se humilhe, é isso que a Bíblia diz, humilhai-vos diante da potente. E não é potente só no sentido de força, mas ela é onipotente. Ela pode todas as coisas. Humilhai-vos diante da onipotente mão do Senhor, para que ao seu tempo, o tempo dele, ele vos exalte. E qual era a exaltação do crente? Ser reconhecido como filho de Deus. É naquele dia, ou mesmo aqui na terra, o Senhor olhar para a gente e não enxergar mais o nosso pecado, mas nos enxergar como família dele. Como Jesus disse, a minha família são aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Você imagina esse Deus todo-poderoso que criou todo o universo, que é infinitamente maior do que qualquer dos nossos pensamentos em relação a Ele, olhar para mim, para você e dizer, eu te amo. Alguém merece o amor de Deus? Ninguém. Mas Ele diz que eu te amo, e você não se sente especial. Você precisa que mais alguém te diga, eu te amo. Percebeu porque o cristão não pode jamais se tornar refém de relacionamentos? Ah, minha vida não tem sentido sem meu filho, sem minha filha, sem meu marido, sem minha esposa, sem meu pai, sem minha mãe, sem meu cachorro. Se sua vida tem Deus, é Ele que dá sentido para ela. Então, aqui, eu sei que eu estou passando, né, numa velocidade que devagar, mas é importante a gente absorver esses conhecimentos. Muito importante, principalmente nos dias atuais, onde a palavra de Deus ela tem entrado, aqueles que se identificam como ministradores da palavra de Deus não têm nenhum tipo de compromisso com ela. E vocês precisam ser obreiros aprovados, para que diante de qualquer ataque de heresia, vocês possam se proteger em mente e coração desses ataques. Disse ainda o Senhor, certamente, preste atenção, o Senhor vai falar a respeito do que ele está sentindo, e aqui é um antropomorfismo, é Deus falando de uma forma humana, para que a gente possa entender. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. Mas pastor, é claro que Deus viu, porque Ele vê tudo. Ele vê até o que está dentro da gente, imagina o que está fora. E olha que nessa época não existiam os satélites que orbitam ao redor do planeta, né? E que mostram, né? Que triangulam e dá o GPS, né? Que a gente entende que é a localização no globo. Então, não tinha isso, mas a ideia de que ver ele está vendo de uma maneira diferente de somente ver, no sentido de conhecer e saber o que está se passando. Eu vi a aflição do meu povo, a ideia é, eu estou atento. É como eu falei com os irmãos, acho que na terça-feira, muitas vezes a gente pensa que Deus não está vendo as dificuldades da nossa vida, que Deus não está atento aos sofrimentos que a gente está envolvido e passando. E às vezes a gente quer chamar a atenção de Deus, porque a gente acredita que Ele não está vendo. É como aquelas pessoas, os náufragos em uma ilha, que fazem, né? Escreve SOS bem grande assim, na praia, para se algum avião passar, enxergar, ou faz algum tipo de fogueira para que o navio à distância perceba que tem gente ali naquela ilha e vai salvar. Às vezes a gente trata Deus assim: ó Deus, eu estou aqui nessa ilha, naufragou, eu estou sozinho aqui, o negócio pegou, cadê o Senhor para me salvar? E a gente não entende quem te colocou nessa ilha,
Quem fez com que tivesse uma ilha para você não morrer no mar? Que você podia ter naufragado no meio do mar e morrido. Ele te deu uma ilha para você ficar. Olha a questão, olha como a gratidão, irmãos, tem nada a ver com coisas que você recebe, mas com a constatação do que você já tem, de forma imerecida. Por exemplo, todos vocês que estão aqui, vocês podem até estar passando por algum problema de saúde, mas vocês não estão passando por algum tipo de problema de saúde que está deixando vocês hospitalizados. A gente está aqui. A gente pode, por exemplo, exprimir, né? A gente pode passar, a gente pode se comunicar. Olha que coisa. Todos que estão aqui são pessoas que estão com a visão, né, funcionando. Então você pode olhar e ver as coisas, e ver as pessoas. Meu Deus, a gente não agradece nada disso. A gente conheceu um jovem, eu acredito que ele está na glória, PP, a gente chamava ele de PP. Ele teve câncer, descobriu isso com 20 e poucos anos. E ele fez um tratamento que afetou essa parte aqui, os ossos, eu acho. Então ele não podia comer, ele se alimentava por sonda. Você já imaginou, irmão, você não poder sentir mais o sabor dos alimentos? A gente que está se queixando de que a comida está com muito sal ou pouco sal, você já imaginou você nem poder constatar isso? Você toma um sorvete num dia quente, você não poder fazer isso. Tem gente que não pode. A gente é tão ingrato com as coisas que a gente já tem, que a gente funciona mais ou menos no pensamento da sanguessuga. Dá. Quando o crente, ele funciona com o pensamento de obrigado, Senhor. Milhões de vezes obrigado, Senhor. Obrigado, inclusive, pelas coisas que o Senhor me concede e eu nem vejo. Pela pequenez da minha fé. Pela grandiosidade do meu egoísmo. Obrigado, Senhor. Então, é importante a gente estimular, porque, irmãos, entenda uma coisa. Quando o apóstolo Paulo fala no capítulo 5 de Gálatas sobre o fruto do Espírito, às vezes a gente fica muito assim preso e nada contra, né? As características do fruto do Espírito, elas são muito importantes. Entender aquelas 9 características que o apóstolo Paulo fala: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fé, domínio próprio. São 9 características. Olha, o fruto do Espírito, ele tem essas 9 características. Mas você entende como funciona um fruto? Um fruto, ele nasce do nada? Nasce algum fruto se não estiver vinculado à árvore? E ele nasce assim, do dia para a noite? Ou ele vai começando pequenininho e depois vai crescendo até chegar no momento em que estiver certo para ser tirado e consumido? Não é assim que funciona? Então, aquelas características do fruto do Espírito são características que devem ser estimuladas por nós no crescimento. É como uma pessoa que de repente ela quer aprender sobre determinado assunto, aí ela compra um livro e troca o travesseiro pelo aquele livro e diz: eu vou dormir toda noite em cima desse livro para ver se em algum momento esse conhecimento que está aqui nesse livro entra na minha cabeça. Não vai entrar. Para que o conhecimento daquele livro entre em sua cabeça, você vai ter que ler. E dependendo, né, da sua aptidão, você vai ter que ler algumas vezes, como é o meu caso. Tem gente que diz que lê uma vez e já entende tudo. Eu não sou assim, não. Lê um bocado. Então, às vezes as pessoas vêm para se relacionar com Deus e pensam que se relacionar com Deus é algo mágico. Não, não é. Deus faz coisas extraordinárias. Inclusive, as coisas ordinárias com Deus são extraordinárias.
Dá um exemplo para que você entenda. Quando você é um cristão e você vai tomar um café da manhã, aquilo é extraordinário para você. Um café nunca é um café. É a bondade de Deus, é o amor de Deus, é a preocupação de Deus com você, cuidando de você, propiciando um alimento para o seu sustento, para o sustento do seu corpo físico, enquanto a gente está cumprindo a nossa missão aqui na Terra. Não é só um alimento, não. Ali a gente consegue ver uma série de características de Deus e de características do relacionamento de Deus com a gente. Então, aquilo que para as pessoas é ordinário, é só um café da manhã, para a gente é algo extraordinário. Para a maioria das pessoas, dormir é ordinário. Eu vou dormir. E eu posso dormir no ônibus, eu posso dormir no metrô, eu posso dormir no trabalho, eu posso dormir na igreja, eu posso dormir também em casa, é mais difícil, mas eu durmo também. Mas para um cristão, dormir não é ordinário. Eu só dormi porque o Senhor está comigo. Você acordou só porque Deus estava com você. Então, aquilo que a maioria das pessoas é algo normal, ocorre. Para o cristão não tem isso, tudo é extraordinário, tudo é o poder de Deus operando ao nosso redor. E isso estimula em nós esse sentimento de gratidão. E tem faltado tanto. Vamos continuar, meus irmãos. E hoje não é domingo não. Domingo é que o culto vai até, 1, 2 da tarde. Hoje não, já é sexta-feira, Irmãos, ninguém vai para a praia, que está chovendo, Se você for muito corajoso. Disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo. Ele viu a aflição de quem? De quem? O pronome aqui, meu. Você entende? Aqui revela o que? Posse. É por isso que na Páscoa dos judeus, o que foi que Deus mandou que eles fizessem? Marcassem a porta. Para que o anjo da morte, quando passasse, entendesse: esse daqui não, porque esse é meu. Ele é meu. Então você não toca, tá? É meu. Quando a gente lê o diálogo de Deus com Satanás em Jó, Jó pertence a quem? Deus. Como é que Deus fala com Satanás? Quem começa o diálogo é Deus. Viste o meu servo Jó? Ele é meu. Eu comprei ele. Certamente eu ouvi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Perceba, duas coisas: vi e ouvi. Olha como Deus está mostrando aqui que Ele está sensível a todo tipo de demonstração sincera de confiança nele. Preste atenção: demonstração sincera de confiança nele. E essa demonstração sincera só pode ser feita pelos moldes de Deus que está na Bíblia. Então ele mostra aqui: eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Aqui a ideia de perseguidores. Conheço-lhe o sofrimento. Terceira coisa: Deus viu, Deus ouviu, Deus conheceu. Eu conheço o seu sofrimento. Eu sei exatamente o que está acontecendo com eles no Egito, a maneira como eles estão sendo tratados. E perceba que aqui na narrativa, Faraó já tinha colocado em plano o seu, em exercício, o seu plano de matar os homens, para tentar diminuir a população, o contingente populacional dos judeus, que se multiplicava. Mas esses judeus se multiplicam muito, daqui a pouco eles vão estar mais numerosos que a gente, não pode. E aqui a gente vê: por isso desci, ele viu, ele ouviu, ele conheceu, ele veio.
E aqui não é uma prefiguração clara daquele que desceu. Quem foi que desceu? Jesus. Ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Mas ele veio e habitou no meio de nós. Você percebe aqui? Percebe por que Estevão está sendo... Parece que Estevão está sendo tão duro com os seus ouvintes, né? Aqueles doutores da lei, fariseus e saduceus, porque eles deveriam saber disso. Tudo que aconteceu aqui com Moisés era uma prefiguração do que viria com o verdadeiro enviado de Deus, que é Cristo, que é o Cristo, Jesus. Mas eles não viram. Quando a luz estava diante deles, eles não viram, porque eles preferiram fechar os olhos. Descia a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. E aí você ouve um negócio desse assim, você fala, assim, está muito bom até aqui. Pastor, não estou entendendo. Irmãos, Deus está chamando eles para sair de um local que eles são escravos, ou seja, a saída por si só já vai ser algo extremamente problemático. Mas tomar posse da terra que Deus está dizendo que é para eles, vai ser tão problemático quanto. E Senhor, eu acho que a gente ficar por aqui, a gente já está acostumado com esse tipo de sofrimento, né? Sair daqui para um sofrimento que a gente não conhece, que talvez seja muito maior. Porque Deus, Ele está sempre tirando você e a mim da nossa zona de conforto. Na zona de conforto ninguém cresce. Na zona de conforto, o nosso relacionamento com Deus se estagna. Na zona de conforto, a fé que era quente fica morna. O cristão precisa o tempo todo ser desafiado e colocado em posições adversas, porque é justamente nessas posições que o nosso relacionamento com Deus cresce. Por isso que o pedido de muitos irmãos e irmãs na igreja são pedidos ruins para eles mesmos. Senhor, eu queria tanto um emprego que me desse estabilidade financeira. Então você está dizendo, Senhor, eu quero muito que o Senhor me coloque numa posição em que eu não precise nunca depender do Senhor para comprar o meu pão e beber a minha água. É isso que você está dizendo? Não, pastor, eu estou falando isso não. É o Senhor que está colocando palavra na minha boca. Não, irmão, eu estou só traduzindo a sua frase carnal para uma linguagem espiritual. Quando você deseja algo que vai te dar uma estabilidade, vamos, estabilidade só pode ser na rocha. E a rocha só tem uma, é Cristo. Então quando a gente deseja determinadas coisas, a gente está pedindo o nosso próprio assassinato espiritual. É assim que Paulo trata, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 6, quando ele diz que aqueles que desejam ficar ricos, eles estão se traspassando. A ideia ali é de suicídio. A pessoa está desejando muito ficar rico, achando que talvez se ele ganhar mais dinheiro, a vida dele sendo mais tranquila, ele possa se dedicar mais às coisas de Deus. Não, é o contrário. Na medida que você tiver mais e que sua vida se tornar mais confortável, você vai desejar ainda mais conforto. E você vai ficar refém do conforto que você acha que conquistou. Vou dar um exemplo. A pessoa que conseguiu ter a sua casa própria. Você acha que se algum dia a pessoa passar por um problema financeiro muito grande e tiver que vender a sua casa e morar de aluguel, como é que você acha que essa pessoa vai viver? Você acha que ela vai ficar feliz do mesmo jeito que ela ficava? Mas deveria.
Porque casa é casa. Não importa se a escritura está no seu nome ou não. Importa para o mundo. Mas nós não somos mais do mundo. Quando Cristo está se preparando para completar a sua obra e subir aos céus, Ele olhou para todos os seus discípulos, eu incluo vocês e eu nesse chamado, e Ele diz o seguinte: eu estou indo na frente de vocês preparar morada. Então a sua casa não é aqui. Você pode ter até alguns imóveis no seu nome, mas a sua casa não é aqui. A sua casa é no céu. Então, seu tesouro tem que estar lá, não aqui. Moisés entendeu isso. E a gente percebe isso quando a gente estuda um pouco da narrativa da vida de Moisés em Hebreus, capítulo 11, que fala desse aspecto. Então aqui, para a gente concluir, irmãos, vem agora e eu te enviarei a Faraó. Mas Senhor, você entende o que Deus está dizendo? Moisés, eu vou te enviar para o lugar que você fugiu. Você já imaginou se Deus fizesse esse convite para você? Eu não sei, irmãos, cada um de nós aqui tem uma história de vida que nos identifica de forma única. E a igreja tem essa maravilha. Em Cristo nós somos reunidos como uma família na fé, mas nós somos pessoas de histórias de vidas diferentes, de localidades diferentes, de criações diferentes, e a gente vem para a fé e a gente aprende a viver iguais, porque em Cristo somos todos irmãos. Irmãos significa igual a mim, mas nós temos uma história de vida diferente. O que eu quero dizer com isso? Que nem sempre o que dá medo a A dá medo a B. Quando Jó disse: o que eu mais temia me sobreveio, é o que mais Jó temia. De repente o temor de outra pessoa era outra coisa. E Deus sabe os nossos pontos vulneráveis, e é nesses pontos vulneráveis que Ele vai trabalhar, que Ele vai nos aperfeiçoar. É o que Ele está fazendo aqui. Moisés ficou 40 anos como fugitivo do Egito. Moisés não sabe se a cabeça dele ainda está a prêmio no Egito. Deus já sabe que não está. O pessoal que tinha mandado matar Moisés já morreu, né? Que tinha mandado prender Moisés já morreu, já havia mudado. Mas Moisés não sabia. Moisés está lá. Naquela época, irmão, não tinha internet. Hoje a gente sabe o que está acontecendo na China, a gente sabe o que está acontecendo na Rússia, a gente acompanha às vezes a guerra na Ucrânia, a guerra que teve no Iraque, a guerra que teve no Afeganistão. Mas naquela época não era assim, não. Moisés estava vivendo ali numa tribo, no meio do deserto. Ele não sabia nada que está se passando no Egito, mas o Senhor sabe. E agora, trazendo para a nossa vida, irmãos, tem coisas que você e eu pensamos, e pensamos no sentido de criarmos monstros na nossa mente, que Deus já sabe que aqueles monstros não são reais, que aqueles pensamentos que a gente acha que vai acontecer, que vai ser um problema imenso, nem existem mais, só existem na nossa mente. Mas como é bom a gente conversar com Deus. Você está achando que Faraó quer te matar, Moisés? Ele já morreu, ninguém quer te matar lá não. Eles vão até querer depois, mas quando você chegar, vai chegar tranquilo, ninguém vai querer te matar na chegada não. Depois até vai, mas na chegada não. Então Deus sabe de coisas que a gente não sabe. Por isso é tão necessário estreitar o nosso relacionamento com Deus por meio da oração. A palavra de Deus nos ensina todas as coisas necessárias, mas a oração, irmãos, é a nossa confirmação da parte de Deus. Porque cada um de nós, e a própria Bíblia traz isso, somos parte do corpo. Então, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é braço, nem todo mundo é pé. Como é que eu sei que eu sou o que eu sou? É Deus que vai dizer. Quando ele chama, por exemplo, Jeremias, ele diz: olha, Jeremias, eu te chamei para você ser sacerdote? Não.
Isso seria até uma consequência natural, porque Jeremias vem de uma linhagem sacerdotal. Mas ele disse: eu te escolhi, você estava na barriga da sua mãe ainda, e eu te separei para ser profeta. Profeta no meio do povo de Deus? Não, entre as nações. Percebeu? Eu te separei, gente, para isso. Então é preciso que a gente entenda qual é o nosso real propósito no meio do corpo de Cristo. É que a gente desempenha essa função. E pode ter certeza, quando você está nesse local fluido, a sua vida faz sentido. Às vezes a gente tem a sensação de que a nossa vida não está tendo sentido. É porque a gente ainda está recalcitrando contra os aguilhões. O boi, naquela época, tinha uma função de arar a terra. Então, se colocava aquele instrumento e ele ia. Mas quando ele não queria fazer aquilo, era algo que trazia dor para ele. Tinha um chamado aguilhão, era uma espécie de agulha. E ele, quando tentava recuar ou ir para uma direção que não era que deveria ir, ele sentia aquele furo e tinha dor. Mas quando ele estava fazendo a sua função, existe inclusive uma passagem que diz: não ate a boca do boi enquanto ele trabalha. Não está falando só do boi, não. Está falando de quem prega o evangelho, que viva do evangelho, mas está falando também do boi. Então, o boi, quando estava trabalhando, fazendo o que devia fazer, ele podia até fazer comendo, de boa. O boi de boa. Mas se ele estivesse tentando recalcitrar, ele ia sofrer com um aguilhão. Percebeu, Pedro? É muito melhor dizer sim para Deus do que dizer não e depois ter que voltar e dizer sim. Qualquer dúvida, leia o livro de Jonas. Ele ajuda a gente nessa compreensão. Então aqui o Senhor está dizendo isso para Moisés. Eu tenho que concluir, mas eu já vou concluir, fique tranquilo. Já vou. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Irmãos, olha que coisa interessante. A gente é uma geração que, não sei se vocês assistiram. Se não assistiram, glória a Deus, não perdeu nada. Mas eu sou da geração de uma sequência de filme chamado Rambo, né? Que era daquele ator Sylvester Stallone. Então, Rambo é Stallone, Schwarzenegger não, é verdadeiro. Rambo é Stallone. Aí Stallone está lá e ele sozinho ganha as guerras tudo. Rapaz, tem um Rambo mesmo assim que é retável, acho que é o 3. Ele toma um tiro assim, aí para limpar a ferida, ele pega a pólvora, bota no lugar e queima. Rapaz, que cara é esse? Quando ele vai fechar uma ferida, ele bota a faca assim para queimar. Eu vou não. Então, a gente é essa geração do Rambo, todo mundo é Rambo. Eu queria ver você ser Rambo aqui, meu filho. É você sozinho contra a maior força militar do mundo, o Egito. Vai para onde? Eu estou com medo de voltar lá e ser morto. O Senhor está dizendo que eu vou libertar o povo? Pastor, o que isso tem a ver? É o que Estevão está fazendo. Estevão foi conduzido diante do Sinédrio sozinho. Pedro, quando foi preso, estava Pedro e João. Depois, estavam os 12 apóstolos juntos. Mas Estevão, quando foi para ser martirizado, estava quem? Estevão e Cristo. E tem até um cristão passado que diz: um homem com Deus é sempre maioria. Esse é o ensino aqui. Moisés, você vai lá. Senhor, fala sério, né? Você conhece, vem cá, o Senhor vai mandar mais quantos comigo? Não, é você, Moisés. É você que vai lá. Eu quero que você vá lá. Eu vou com você, Moisés. Senhor, a sua companhia é maravilhosa. Estou reclamando, sua companhia é benção pura. Mas se eu ir na hora lá do vamos ver, vamos pegar, Senhor, o negócio vai, né?
Eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? É o que o cristão sente muitas vezes. Mas quem sou eu para pregar o verdadeiro evangelho no meio de uma geração que ama o falso e que despreza o verdadeiro? Nós vivemos uma sociedade que consome mentira em todas as áreas. Não é só na área religiosa, é em todas as áreas. Basta você ligar a televisão. As pessoas querem ouvir mentiras. Eu acho interessante, sabe? Eu falava sobre isso na época da pandemia e muitas pessoas não entenderam e perverteram as coisas que eu falava e eu sempre dizia para essas pessoas na época da pandemia: olha, você pode até seguir as orientações da OMS, mas não ache que a OMS está falando a verdade o tempo todo. Não ache que essas pessoas que estão dizendo que estão preocupadas com a sua saúde estão de fato preocupadas com a sua saúde. Vou dar um exemplo que ficou agora conhecido nos últimos dias: a questão daquela vacina AstraZeneca, né? Tem que tomar vacina, não importa qual, tem que tomar vacina. E agora chegou a constatação de que essa vacina de fato provoca reações sérias, inclusive reações que podem ser fatais em determinadas pessoas. Está me dando trombose, né? Já tem essa pesquisa agora clara, mas na época diziam isso. Se alguém dissesse: fulano é contra a vacina, tem que ir preso, derruba o canal. A gente não pode acreditar no mundo. Eles não vão falar a verdade para a gente, eles vão falar aquilo que é conveniente para eles. Por isso que o cristão, ele tem a Bíblia, ele tem a sua vida de oração, e é aí que está a nossa segurança. E eu não estou dizendo: não, tome a vacina. Tome, mas tome com fé em Deus, não nos homens. Porque se for nos homens, então cuidado, você está indo na direção errada. A nossa fé é no Senhor, ela é exclusiva no Senhor. A gente não coloca a nossa confiança em ninguém, em nada. E a gente precisa tomar cuidado, porque o mundo, ele vai disseminando as suas filosofias de maneira que elas entram na nossa vida e a gente não percebe. Quando a gente vai fazer um autoexame mais sério da nossa vida, a gente diz: meu Deus, como eu estou pensando desse jeito? Esse meu tipo de pensamento não é cristão. Como foi que eu deixei isso entrar? Eu tinha sido avisado para vigiar e orar. O inimigo está ao derredor. Eu deixei ele entrar. Eu deixei. Eu não vigiei. Eu não prestei atenção nas advertências que o Senhor me deu. Eu me deixei levar pelo medo. Imagine, o medo, irmãos, é o contrário da fé, em alguns aspectos. Não, pastor, o contrário da fé é a dúvida. É a dúvida. Mas a dúvida leva ao quê? Ao medo. Então, quando você toma uma decisão por medo, 100% de chance de sua decisão ser errada. Não é nem 99, é 100. Porque tudo que você faz sem fé é pecado. Pode até ser certo aos olhos do mundo, pode até dar certo do ponto de vista, né, da eficácia mundana, mas do ponto de vista de Deus, você já perdeu. Toda decisão que você toma sem fé, você já perdeu o pecado. Então aqui ele diz: vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O Senhor sempre nos dará uma missão que para nós parece impossível. Missão impossível não é aqueles filmes que Tom Cruise comprou os direitos autorais e fica produzindo.
Missão impossível é a vida do crente. A vida do crente é uma missão impossível. Por exemplo, você agora está lutando contra seres espirituais do mal que você nem enxerga. Deixa eu perguntar uma coisa. Alguém, quando estava vindo para cá, viu algum demônio? Mesmo que seja assim, um demôniozinho assim, segundo escalão. Não viu, não? Você com cheirinho de enxofre, uma vozinha assim só. Não sentiu também? Mas estava lá. Ele estava lá. Durante a noite, algum pesadelo? Saiu, foi no banheiro, sentiu uma sombra passando pela casa? Pastor, pare com isso, foi mais assustando, né? Não, irmão, a gente na maioria das vezes não vai ver essas coisas, mas isso não significa que ele não está lá. Ele está lá. E o fato da gente não entender isso nos torna extremamente vulneráveis. A pessoa que não entende o perigo, ela não se prepara para ele. É como, por exemplo, alguém vai fazer a travessia Salvador-Mar Grande de barco, como a gente já viu um acidente que teve alguns anos atrás, e não tinha a quantidade de colete salva-vidas para a quantidade de passageiros. Por quê? Porque as pessoas diziam, não, a gente faz essa travessia todo dia, nunca teve problema, nunca teve nada. Esse negócio de botar, né, colete salva-vidas, isso é só pro forma. Entra aí, vá. Mas teve um dia que o mar não estava do jeito que eles esperavam. O barco virou, afundou e pessoas morreram. Porque eles não levaram em consideração o perigo. Nós estamos constantemente em perigo. E a gente não leva isso em consideração. E vivemos muitas vezes de forma desleixada em relação à nossa alma, deixando a nossa alma exposta, vulnerável aos ataques do maligno. E o que o Senhor está dizendo para Moisés é: eu estou te dando uma missão, Moisés, que você só vai conseguir executar se você, do princípio ao fim, se enxergar como alguém que não tem capacidade nenhuma de fazê-lo. Parece um contrassenso, né? Por que para o cristão isso é tão importante? Porque nos torna dependentes. E a força do cristão está na sua dependência de Deus. Quanto mais dependente de Deus, mais o poder de Deus vai ser exercido por meio desse cristão que é dependente dele. Quando a gente se acha apto em determinadas áreas, a gente já perdeu. Tem gente que diz, em determinadas áreas eu já estou tratado. Essa daí, meu filho, é a primeira que você já foi derrotado. Não, pastor, não tenho nenhum problema nessa área. Só o fato de você não enxergar que tem problema nessa área já faz com que essa área seja a que está mais afetada na sua vida. Porque nas outras que você enxerga que tem problema, você ainda pode o quê? Se preparar. E nessa que você está achando que já está preparado, você não se prepara. Não existe áreas na nossa vida que a gente esteja bem. Não. A gente precisa de Deus sempre o tempo todo. Então disse Moisés a Deus, eu preciso concluir, irmãos. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Percebe? É exatamente o que Jesus fala com os discípulos em Mateus 28, quando dá a missão do Ide. Olha, vocês vão evangelizar o mundo inteiro, mas a gente malmente sabe falar aramaico. O Senhor está dizendo que ele é no mundo inteiro. O Senhor ficou com a gente não foi para fora do território de Israel, com o Senhor com a gente. Imagine sem o Senhor com a gente. E vai para onde? Aí ele diz, mas eu vou estar com vocês. Não da maneira como vocês se acostumaram. A minha presença física. Eu vou estar com vocês de forma espiritual. E para vocês isso vai ser ainda mais poderoso. Porque enquanto Jesus andava com ele de forma física, Jesus os guiava, Jesus os protegia. Mas quando Jesus sobe, ele envia para nós o Consolador. E o Consolador, ele não nos guia
de fora para dentro, mas de dentro para fora. É Cristo em nós, a esperança da glória. Não é mais Cristo do lado de fora nos conduzindo, mas Ele habitando dentro da gente. E Cristo chega a dizer: olha, vocês que creem em mim farão obras ainda maiores do que as que eu fiz, porque eu vou para o Pai. E aqui essa missão de Moisés, ela tem, né, um paralelismo com a nossa missão enquanto igreja, enquanto cristão. Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Isso para a gente tem que ser suficiente. Eu estou com você, meu filho. Mas, Senhor, o negócio é penando. Olha, Senhor, não quero mexer não, quero me queixar não. Mas não quero me queixar. Porque às vezes a gente pensa que se queixar é só com a boca, né? Não, irmãos, a gente faz uma série de queixas com o Senhor que a gente não verbaliza, mas Ele sabe que a gente está se queixando. Porque Ele sonda mente e coração. Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Olha que coisa! Senhor, o Senhor não está facilitando minha vida não. Aí o Senhor, Senhor, parece que para Deus, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem essa constatação que para Deus tudo é fácil. Mas é mesmo, irmão, para Deus tudo é fácil. A gente sabe como vai ser difícil. Moisés vai chegar lá, o próprio povo não vai compreender. Muitos vão se revoltar em alguns momentos, né, porque Faraó vai aumentar a perseguição contra o povo. O Senhor vai ter que enviar 10 pragas, e mesmo depois Faraó ainda vai perseguir, até que o Senhor mesmo vai acabar, né, com a história do exército de Faraó, para que ele não persiga mais o povo de Deus. Mas até então, irmãos, isso nem tinha começado, e o Senhor já está dizendo o final da história. É como se você fosse assistir um filme de 5 horas de duração e você já soubesse a última cena. E aí às vezes você está no meio do filme, você não acredito que vai ter aquela última cena, porque o herói vai morrer. Olha, ele está quase morrendo, ele tem um fiozinho que está segurando ele. É agora que ele cai e morre, acaba tudo. Aí daqui a pouco vem um vento, sopra e ele... E é o tempo todo assim o cristão. Parece que não vai dar mais. Agora acabou. Não consigo. Aí acabou. Não acabou, irmão. Porque só quem coloca ponto final é Deus. Às vezes a gente pensa que acabou. Mas Deus diz: come. Essa parte a gente gosta, né? Essa parte é legal. Come e bebe, porque a jornada é longa. É engraçado que ninguém pensa em pão e água, né? A gente só pensa em sorvete, chocolate, dependendo do irmão, feijoada, né? Come e bebe. Guaraná, a gente gosta de Guaraná, não veio hoje, mas gosta. Então, Deus respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal em que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Assim é o cristão. Eu vou concluir aqui, se Deus permitir, a gente vai continuar no domingo, se eu tiver vivo. Quando Deus nos fala sobre as suas expectativas em relação à nossa vida, na maioria das vezes, irmãos, parecem expectativas surreais. Vou dar um exemplo para você e para mim. A Bíblia diz: sede santo, como eu, seu Deus, sou. Quando você entende o significado da palavra santidade, você pensa que você pode atingir ela? Não. Mas o Senhor diz: continue tentando. Uma das coisas mais maravilhosas que o cristão pode fazer aqui no mundo: buscar conhecer o amor de Deus, que excede todo conhecimento. Então você contempla o amor de Deus sobre você, sobre o seu povo,
E quando você acha que conhece o amor de Deus, você percebe que conhece o mínimo. O pastor, uma vez, foi o George Miller que falou isso. Nos últimos 20 anos da vida dele, ele leu a Bíblia 200 vezes, né? 10 vezes por ano. E quando ele já estava pertinho assim de partir, ele já tinha, né, lido mais de 200 vezes só nos últimos 20 anos. Ele disse: eu sinto que eu estou arranhando a superfície deste livro. E a gente está no meio de uma geração que nem leu a Bíblia toda, nem estudou e disse que eu conheço a palavra. Mas você conhece que palavra? Qual a palavra que você conhece? Porque a gente pode ler 200 vezes a Bíblia, estudar comentários bíblicos assim muito bons, mas conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, e mais importante, conhecer o Deus da palavra é algo que é pela graça, não é pelo esforço. Você pode estudar horas e horas, mas esse conhecimento aqui é pela graça. É por isso que você vai se deparar com pessoas que têm um intelecto assim enorme, mas quando se debruçam na Bíblia tem uma série de conflitos, uma série de limitações em entender coisas que para outras pessoas são simples de compreender, porque Deus abriu os olhos de alguns e de outros não. Ele quis que fosse assim. Conhecer a Deus, irmãos, é o maior privilégio que o ser humano pode ter. E perceba, eu estou usando o verbo conhecer no seu significado em hebraico. Significa ter relacionamento. Não se restringe ao mero conhecimento intelectual. Então, conhecer a Deus, ter um relacionamento com Deus, é o ponto mais alto que a vida de um ser humano pode chegar na Terra. E às vezes a gente que é a geração, né, das mídias sociais, tem pessoas que alcançam, né, milhões de seguidores no único dia, quando um famoso fala alguma coisa boa de você. Vou dar um exemplo que eu ouvi, né, essa pessoa falando. Aqui na Bahia tem um lutador de boxe que foi famoso na sua geração, mas nunca ganhou o dinheiro que os youtubers hoje ganham, né? O Marcelino Popó de Freitas, do Popó. E ele era uma pessoa rica, né? Uma pessoa que tem condição, mas ele não tinha tanto dinheiro quanto de fato ele tem hoje, depois que ele fez uma suposta luta com um youtuber famoso aí. E ele, em um programa, ele agradece, né, esse youtuber, porque depois que ele fez essa luta, parece que ele tinha, não sei, 100 mil seguidores, ele passou a ter milhões de seguidores no Instagram. E aquilo tudo é transformado em quê? Em dinheiro. Seguidores no Instagram é dinheiro. E aí ele agradecendo, porque uma pessoa famosa falou dele. Esse Whindersson Nunes, né, disse: ó, vocês que gostam de mim, sigam também Popó. E a maioria dos seguidores dele começou a seguir também. Pastor, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Tudo. Como você pode chamar alguém para seguir Jesus se você não segue ele? Como você pode dizer para alguém seguir a Jesus se você não acha Jesus bom o suficiente para você seguir? A maioria dos evangélicos hoje funciona como aquela moça, na maioria das vezes é uma moça, né? Hoje em dia essa questão de gênero é algo tão complicado que você falar moça, parece que você está tendo preconceito. A gente está vivendo uma situação tão assim, que se a gente falar cadáver, no sentido de alguém que já morreu, é capaz do cadáver se levantar e processar a gente. Se sentiu ofendido. Mas a moça lá do aeroporto, ela está lá dizendo: passageiros com destino ao Afeganistão, vou fazer missão, olha o portão de vocês, é o portão C. Ela vai para o Afeganistão? Não, ela está trabalhando ali, provavelmente está com um cafezinho, água para manter a voz, né, em dia. E depois que ela terminar o trabalho, vai para casa.
mas ela chama pessoas para viajarem ao redor do mundo. Passageiros com destino à Espanha, portão tal. Passageiros com destino à Indonésia, portão tal. Ela está indo para algum desses lugares? Não. Assim parece a vida de muitos cristãos. Por isso que o evangelismo da grande maioria é tão ineficaz, é tão sem sal. E usando a palavra sem sal no contexto bíblico, porque o cristão é o sal da terra. Como você pode ser essa luz se está apagado? Como você pode ser sal se você já perdeu o sabor? Como você pode chamar pessoas a seguirem a Deus se você mesmo não segue? Por conta dos seus temores e por conta de achar que o propósito de Deus está em desacordo com o propósito que você tem para a sua própria vida, e você prefere o propósito que você estabeleceu para a sua própria vida do que o propósito que Deus estabeleceu. É o que a gente tem assistido. Esse é o cenário religioso. Por isso a gente precisa, irmãos, se abraçar literalmente na cruz de Cristo. Entender que esse é o nosso local de refúgio, aos pés do nosso Salvador crucificado, Ele levando sobre si todos os nossos pecados, e nós então somos motivados por esse amor de Cristo a vivermos por Ele. É o que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele fala: o amor de Cristo me constrange. Como é que eu posso ainda ter uma série de ressalvas em relação ao que pode acontecer com a minha vida se eu seguir a Jesus? Se Jesus me amou até o fim. Ele podia descer da cruz a hora que Ele quisesse. Ele podia nem ir para a cruz. Ele podia nem vir ao mundo. Ele fez todas essas coisas para me salvar. E eu não posso fazer nada por Ele. O que você acha que o apóstolo Paulo diz? Eu não tenho em nada a minha vida como preciosa. O referencial de Paulo é esse. A minha vida sem Cristo não tem sentido. É comer, beber e depois morrer. Essa é a vida do homem. A vida da humanidade hoje é comer, beber, juntar coisas, ter alguns momentos de suposta alegria, e aí se tira bastante foto nesses momentos para postar, né? E depois se preparar para morrer, e não é o pior, é morrer e ir para o inferno. Adiantou conquistar o mundo inteiro? E naquele grande dia? O sentimento de muitos pais hoje, eu já estou concluindo, já fechei até a Bíblia, né? Mas o sentimento de muitos pais, e esse é um parâmetro para mim, no sentido de que eu não quero ter esse sentimento na minha partida, é: qual foi o exemplo que eu deixei? Pastor, o que isso tem a ver com a Bíblia? Tudo. Vocês nunca viram a história do rico e Lázaro? Aquele irmão que está no inferno é o mais velho, e ele é um referencial para todos os seus outros irmãos. E ele está no inferno, e ele sabe que para ele não tem mais saída, não tem mais expectativa, acabou, é ali para sempre. E então ele começa a entrar num estado de desespero. Perceba que o desespero inicial dele é porque ele queria uma gota de água, mas depois ele começa a entrar num estado de desespero porque ele sabe que as pessoas que ele mais ama vão seguir os seus passos, e os seus passos vão levar eles àquele lugar que ele está. Você quer ir para o túmulo assim, irmão? Porque não é só a condenação, é você entender que você foi co-participante na condenação de muitos que você dizia amar. É possível ter um falso amor no inferno? É possível, e esse homem é uma prova disso. Ele tem um vínculo emocional com os seus parentes, ele está preocupado com eles a ponto de clamar para que alguém faça alguma coisa para que eles não vão, para que eles não tenham o mesmo final que ele. Adianta? Não.
A nossa chance de exercer influência é agora. Façamos a obra do Pai enquanto é dia, porque vem a noite, quando ninguém pode fazer mais nada. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Moisés, a gente entende que ele entendeu isso. Quando a gente vê no capítulo 11 de Hebreus a história de todos aqueles homens, a gente entende que eles entenderam isso. Que o apóstolo Paulo traduz com palavras: em nada tenho a minha vida como preciosa, a não ser realizar o que Cristo mandou. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso tem que ser algo sincero na vida do cristão, mas só pode ser sincero se a gente viver dessa forma. Falar essa passagem bíblica, até mostrar na Bíblia essa passagem no seu contexto, não vai mudar muita coisa ou nada na sua vida e na minha. Mas vivenciar isso do ponto de vista comportamental, isso sim tem poder. Então é preciso, irmãos, que a gente tenha nossa mente transformada a cada dia, para que a gente chegue a essa compreensão tão maravilhosa. Está doendo? É bom. É bom sentir dor por amor a Cristo. É bom ser maltratado quando a gente está fazendo a coisa certa. Ruim é a gente ser aplaudido por estar fazendo a coisa errada e também maltratado por estar fazendo a coisa errada, que também pode acontecer. Mas ser perseguido por fazer a coisa certa, isso é algo maravilhoso. E todo cristão deve preparar o seu espírito para isso. Porque tenha certeza, né? E aqui eu concluo: quanto mais crente você for, mais o mundo vai te perseguir. Se a perseguição ainda não tem crescido a tal ponto, é porque a gente não tem importunado o mundo a tal ponto. Mas isso é proporcional. Satanás, na Bíblia, nós aprendemos que ele é um estrategista. Ele não vai gastar nenhum dos seus recursos em um cristão que não representa para ele perigo. Mas em cristãos que são luz do mundo e sal da terra, ele vai investir muito, para que essas pessoas se esfriem, como é o caso de Laodiceia, se tornem uma igreja morna, para que essas pessoas percam o primeiro amor, como a igreja de Éfeso, para que as pessoas permitam falsos ensinos, como a igreja de Tiatira, para que as pessoas se desviem a tal ponto que estejam mortas espiritualmente, pensando que estão vivas, como a igreja de Sardes, se eu não me engano. Então, ele, e quando eu digo ele é Satanás, ele está trabalhando. A pergunta que eu faço é: nós estamos? Satanás está combatendo o combate dele, que é contra o povo de Deus. A pergunta é: nós estamos combatendo o bom combate? De Gênesis a Apocalipse, a gente aprende o modus operandi das forças do mal. E a gente aprende também como as forças de Deus, o povo de Deus, devem resistir fortemente a esses ataques. E o funcionamento não mudou. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Que seja assim. Que nós consigamos completar a carreira que nos está proposta. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de sermos exortados, a começar de mim, Senhor, a nos entregar ainda mais desimpedidamente ao Teu chamado, entendendo que os perigos do tempo presente não devem nos paralisar, mas pelo contrário, nos direcionar a vivermos uma vida de total dependência de Ti. E nessa dependência, que o Teu poder se aperfeiçoe em meio à nossa fraqueza, e tudo aquilo que o Senhor disse que
faria por nosso intermédio, para a glória do teu santo nome, de fato seja feito e o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Senhor. Não nos deixa, Senhor, sermos seduzidos pelo mundo e nem pelas suas concupiscências que passam, mas que o nosso coração esteja guardado em Ti. Que todos os nossos desejos estejam em Ti, Senhor Jesus. Que toda a nossa alegria esteja em Ti. Para que possamos viver a maravilhosa vida, cheia de dificuldades, mas maravilhosa vida que o Senhor tem para aqueles que Te amam. Nos leve em paz, debaixo dessa paz que só o Senhor pode conceder, na plena convicção do Teu amor por nós, que nos alegra, nos protege, nos mantém seguros. Pois se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que essa afirmação nos ajude a vencer os nossos temores que tem nos afastado de cumprir a nossa missão cabalmente. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para a eternidade e a enxergar a verdade. E a eternidade está logo ali. O nosso tempo aqui é breve e se abrevia ainda mais a cada segundo que se passa. E que a atitude mais sábia que podemos ter é usar todos os nossos recursos para a glória do Teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, a termos esse entendimento que mude o nosso comportamento e nos ajude a viver como o Senhor determinou, sendo a luz do mundo e o sal da terra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e saiam cheios de alegria, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe a todos. Glória a Deus.